eu quero te convidar nessa noite. A gente vai estudar um personagem bem famoso na Bíblia, que é Pedro, tá? E eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia de vocês em João 21, versículo 15 ao 22. Deixa aberto aí, que daqui a pouco a gente vai ler. Primeiro eu vou contextualizar um pouco do porquê a gente vai falar, de Pedro, tá? Muitas vezes a gente termina o ano, igual eu perguntei aqui quem está animado para o ano que vem e tudo mais, mas às vezes, quando a gente termina o nosso ano, a gente fica, não sei vocês, mas às vezes eu ficava, tipo, uma área ou outra da minha vida, ou às vezes o ano não foi tão bom, eu ficava, poxa Deus, eu queria ter feito muito melhor, e às vezes eu não conseguia, eu terminava o ano, tipo, frustrada. E eu comecei a pensar sobre isso nesse mês de dezembro, e Deus começou a ministrar no meu coração, porque que, no caso, independentemente do que a gente fizer, Ele vai restaurar isso nas nossas vidas, né? E, como a gente pode ver, esse é o texto da restauração de Pedro. E, algumas vezes, não sei se vocês aqui já têm já tiveram essa impressão de alguma área da sua vida que você falou, tipo, não tem mais jeito, não tem o que fazer, eu nunca vou conseguir superar isso. E, às vezes, é tão difícil a gente lidar com esses sentimentos, com esses pensamentos, mas eu creio que hoje Deus, Ele quer restaurar e vai restaurar a esperança de tudo isso no nosso coração, para que a gente possa viver o novo do Senhor nas nossas vidas. Então, é isso, tá? Se você não teve o ano que você esperava ter, se você às vezes não ficou satisfeito com alguma área da sua vida, a gente não pode se deixar desanimar, porque é Deus quem vai restaurar aquilo que a gente acha que a gente perdeu, tá? E a gente precisa se submeter aos processos de Deus, para que Ele continue fazendo o processo dele na nossa vida, a obra dele na nossa vida, tá? E pensando bem nesse final de ano, às vezes eu fiquei, nossa, não fiz tal coisa, não fiz tal coisa, não fiz tal coisa, e eu só estava olhando para a parte ruim, me cobrando, e aí Deus começou a me mostrar, ei, o que você achou que você não fez direito, eu que vou restaurar na sua vida. E a gente tem que realmente colocar isso diante de Deus, porque a partir desse texto a gente vai ver que nem tudo está perdido. Essas coisas que a gente acha que a gente perdeu, que a gente não vai mais dar conta, Deus pode restaurar e a gente pode ter esperança, porque é Jesus quem restaura as nossas vidas, tá bom? Então, vamos ler o texto? É do versículo 15 ao 22, tá bom? Eu vou ler aqui e daí vocês acompanham na Bíblia de vocês. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Ele disse: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: Cuide dos meus cordeiros. Novamente, Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez: Você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Jesus lhe disse: Cuide das minhas ovelhas. Em verdade lhe digo que quando você era mais jovem, se vestia e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro glorificaria a Deus. Então lhe disse: Siga-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que estivera reclinado sobre o peito de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro viu, o perguntou: Senhor, e quanto a ele? Jesus respondeu: Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que isso importa a você? Quanto a você, siga-me. Vamos orar mais uma vez? Baixe sua cabeça aí, feche seu olho. Deus, eu quero te pedir mais uma vez que seja o Senhor falando aqui neste lugar, Deus, que as palavras não saiam de mim, mas seja o seu Espírito Santo fluindo aqui neste lugar, Deus, e o Senhor possa falar diretamente aos nossos corações, Jesus. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem aqui já tinha ouvido ou lido essa história? Beleza, a grande maioria. Eu vou contar a história do que estava acontecendo antes, né? Então, esse aqui é o final do Evangelho de João, em que João retrata essa reconciliação de Pedro com Jesus, né? Por quê? Porque Pedro ele tinha negado a Jesus 3 vezes antes de Jesus morrer. E
igual Jesus tinha falado que ia acontecer mesmo. E aí Pedro vai lá, nega Jesus 3 vezes, diz que não o conhece, sendo que Pedro tinha caminhado com Jesus nos últimos 3 anos ali, do que estava acontecendo. E aí Pedro, perde todas as esperanças dele e tudo mais, ele fica bem mal. E aí, antes do texto que a gente estava lendo, no início do capítulo 21, a gente vê o relato da pesca maravilhosa. E o que estava acontecendo? Os discípulos de Jesus ali e tudo mais, porque como Jesus tinha morrido, eles voltaram a fazer as coisas que eles faziam antes de caminhar com Jesus. Então, Pedro era pescador, ele estava lá pescando. E eles não tinham pescado nada a noite inteira e tudo mais. E aí chega Jesus, no começo eles não reconhecem, mas aí chega Jesus e, fala para eles jogarem a rede lá, e daí eles, pegam muitos e muitos e muitos peixes. E depois disso, Pedro vai correndo até Jesus. E depois que eles comem e tudo mais, igual fala ali na Bíblia, Jesus vai lá e tem esse diálogo com Pedro. Tá? Mas a primeira coisa que eu comecei a olhar, não é o primeiro ponto ainda, a primeira coisa que eu vi nesse texto foi que Pedro teve que passar por uma conversa muito difícil com Jesus. E às vezes a gente não gosta dessas conversas com Jesus. Tanto que o texto fala que na última vez que Jesus pergunta, que era a terceira, correspondendo às 3 vezes que Pedro tinha negado a Jesus, na terceira vez que Jesus pergunta se Pedro amava ele de verdade, a Bíblia fala, né, que ele ficou triste, que ele ficou magoado, e ele falou: sim, Senhor, tu sabes que eu amo. E às vezes Deus ele quer mexer nos pontos que são mais frágeis para que a gente possa começar esse processo de restauração na nossa vida, tá? E eu comecei a perceber que todo mundo, em alguma área da sua vida, das nossas vidas, a gente precisa passar pelo processo de Pedro. Por isso que eu chamei a palavra de restauração necessária. Graças a Deus, a Laura fez uma arte que ela estava de folga. Enfim. Mas eu comecei a pensar, porque todo mundo, em algum momento da sua vida, em alguma área da sua vida, precisa passar pela restauração que Pedro passou. E não é um processo fácil, é um processo muito dolorido, na verdade. Mas que é necessário, né, para que a gente possa continuar vivendo e continuar se desenvolvendo na presença de Deus. Então, assim como Pedro, para que antes de Jesus começar a nos restaurar, a gente precisa se submeter a essa conversa difícil com o Senhor. De que Ele precisa nos mostrar o que a gente fez de errado, mas com amor, né? Porque Jesus ele sempre fala com amor, graças a Deus. Mas que Ele nos corrige e Ele quer nos mostrar para onde a gente deve ir e o que a gente deve fazer para que a gente possa seguir nesse processo. Tá? Então, Pedro, ele estava completamente, arrasado, assim, depois que ele tinha negado Jesus, né? No Evangelho de Lucas, no capítulo 22, do versículo 54 ao 62, a gente vê o relato onde Pedro nega Jesus. E no final dessa história, no último versículo, fala que, Jesus olhou ali para Pedro, porque eles estavam meio perto. A última vez que Pedro negou a Jesus, aí, Jesus olha para ele. E aí Pedro fica, meu Deus. E aí ele sai chorando amargamente, assim como a Bíblia fala. Tá? Por quê? Porque eu imagino que uma culpa gigante, pesada, tomou conta da vida de Pedro. Porque imagina, Pedro tinha passado os últimos 3 anos, desde o início do ministério de Jesus aqui na Terra, que, né, começou os milagres e tudo mais, e Pedro acompanhou tudo isso, porque ele foi um dos discípulos que Jesus chamou e fez questão de estar perto dele. Pedro foi um dos que viu as coisas mais íntimas de Jesus, mas aí chegou na hora que estava mais difícil, na hora mais delicada, Pedro foi lá e Pedro negou Jesus. Então imagina o peso da culpa que ele estava sentindo, porque Jesus tinha se mostrado tão real para ele, tão íntimo para ele, e na hora ele negou Jesus, abriu mão de tudo. Então, eu fico imaginando que Pedro devia estar passando por esse momento de culpa muito grande, assim. E, às vezes, quando a gente se sente culpado sobre aquilo que a gente fez de errado, ou aquilo que a gente deixou de fazer também, a gente acha que foi contra o Senhor e tudo mais, e a gente fica achando que, às vezes, o ano foi pelo ralo, passou assim, fala: Deus, eu não tenho mais o que fazer mesmo, vou desistir e beleza, não sei como consertar a minha vida, então meio que vou deixar para lá. Mas
Jesus chega em Pedro e começa a restaurar a vida dele. E, como já falei, o processo exige uma conversa difícil com o Senhor. Mas se a gente se submeter ao processo, que é dolorido mesmo, que a gente, às vezes, vai sofrer bastante durante isso, sim, a gente precisa submeter eles. E se a gente fizer isso, a gente vai ser curado dos nossos pecados, das nossas feridas. Então, a gente precisa realmente, às vezes, ser, prensados assim, para que Deus possa tirar o melhor de nós. E é para isso que esse processo serve. Não sei se vocês sabem, mas o processo de extração do azeite é bem simples, na verdade. A azeitona, né, eles pegam lá a azeitona e, eles prensam a azeitona até o máximo, assim. E aí, sim, para eles tirarem tudo de azeite que tiver da azeitona lá e tudo mais. E aí, a gente só vai ter o azeite quando a azeitona é completamente esmagada. E da mesma forma, acho que Deus às vezes quer fazer isso com a gente. Para que Deus possa tirar o melhor de nós, para que Deus possa tirar esse azeite de nós, a gente precisa ser completamente esmagado, para que Ele possa tirar o melhor de nós, para que a gente possa crescer. E a Bíblia sempre fala, principalmente nas cartas lá dos evangelhos, não, nas cartas de Paulo e tudo mais, que Deus nos quer levar à maturidade. Então, se Deus quer que a gente chegue no lugar de maturidade, a gente precisa passar por esses processos que vão tirar o melhor de nós. E a gente, muitas vezes, isso vai precisar, a gente vai precisar de coragem para passar por tudo isso, assim. Mas eu sei que se a gente se colocar da forma certa diante de Deus durante esse processo, Ele vai, sim, conseguir tirar o melhor de nós. Porque não depende da gente, depende de Deus. E Ele sempre faz tudo certo. Então, a gente pode, sim, confiar no Senhor e se submeter aos processos de Deus. Sempre confiando que Ele tem um propósito maior para tudo isso. Sabendo que Ele vai restaurar as nossas vidas. E assim, a gente vai estudar aqui durante esse tempo que, da mesma forma que Jesus restaurou a vida de Pedro por meio desse processo, que foi um pouco dolorido, bastante dolorido para Pedro, e Jesus também quer restaurar as nossas vidas, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente pode entender, a partir de tudo isso que eu já falei aqui agora, é que as culpas da vida de Pedro foram retiradas. Tá? Então, e a primeira coisa que Jesus tira de nós para começar esse processo é a culpa. Né? Imagino, igual eu te falei, imagino que Pedro devia estar se sentindo muito, mas muito culpado mesmo. E Jesus fala a Pedro 3 vezes, sabendo que ele estava se sentindo culpado pelas 3 vezes que ele tinha negado a Jesus. Então, nesse processo, antes da gente se transformar por inteiro, antes de Jesus transformar o nosso ser por inteiro, Ele quer retirar a culpa que está sobre seus ombros. Tantas vezes a gente se deixa levar, a gente fica um pouco se culpando pelas coisas que a gente faz de errado, ou pelas coisas que a gente deixa de fazer, e a gente sempre está com essa culpa, nos nossos ombros, assim. E isso é muito... o inimigo também colocando mentiras na nossa cabeça, dizendo que a gente está sempre com alguma culpa dentro do nosso coração e tudo mais. Eu não sei se você acha que o seu ano foi perdido, ou se só alguma área da sua vida foi perdida, mas hoje Jesus, Ele começou colocando isso no meu coração e também quer colocar no coração de vocês, que Ele precisa e Ele vai retirar a culpa dos nossos ombros, para que aí sim a gente possa viver esse processo de transformação, essa restauração que nós precisamos passar, para que cada vez a gente se pareça mais com Jesus. A grande maioria aqui sabe que Jesus morreu pelos nossos pecados, sabe que Ele sofreu um monte por nós e por amor Ele fez isso e Ele levou as nossas culpas na cruz, mas algumas vezes durante a nossa vida, durante o nosso cotidiano, a gente se deixa levar pelas nossas culpas e se a gente não tomar cuidado, a gente vai se afundar nas nossas culpas porque a gente deixa isso entrar na nossa cabeça. Só que o que Jesus nos diz e o que Jesus fez por nós foi que Ele levou as nossas culpas na cruz. Então, a gente precisa aprender a, derramar as nossas culpas diante de Deus, porque é Ele quem vai restaurar isso dentro do nosso coração também. E eu lembro uma vez que eu tive uma experiência muito legal com Deus. Eu estava me sentindo, muito culpada.
Em 2021, eu tinha feito um combinado assim, com Deus, de que... não vou falar que combinado eu tinha feito. Mas eu tinha feito um combinado com Deus de que eu ia me consagrar mais e me dedicar mais na minha vida com o Senhor, assim. E, no final das contas, eu não consegui cumprir direito com esse combinado. E todo dia eu me sentia, muito, 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 muito culpada, porque eu ficava, cara, não é possível que eu não estou conseguindo fazer isso da maneira certa. Não é possível que nem isso eu esteja conseguindo acertar, assim. E, cara, beleza, o ano passou, o ano de 2021 terminou, e Deus me falou, não, vamos lá, eu tenho coisas novas para fazer, mas eu ainda me sentia culpada, porque eu falava, eu perdi de viver muitas coisas na presença de Deus. E, por uma coisa que não valeu a pena, assim. E aí, ano passado, em 2022, daí, teve a conferência do F-Hop aqui. Alguém estava nessa conferência? Foi legal, né? Só isso mesmo. E eu estava nessa conferência, e o Vinícius Souza, que é o pastor do F-Hop, estava pregando aqui, e ele começou a falar no texto de Joel 2, que Deus iria restaurar os anos perdidos pelos gafanhotos, enfim, que era um rolê lá que tinha lá em Joel e tudo mais. Mas que daí eles tinham perdido as plantações deles e tudo mais, mas eles estavam, desesperados, porque os gafanhotos tinham comido todas as plantações, e quando isso acontece, você não tem dinheiro para nada, né? E aí ele começou a pregar em cima disso, dizendo que Deus estava restaurando as plantações, estava restaurando o que tinha sido perdido pelos gafanhotos, mas, da mesma forma, Deus queria restaurar aquilo que eu achava que estava perdido na minha vida. E, nossa, aquilo veio, como uma flecha, assim, no meu coração, porque eu lembro que Deus falou muito claramente, eu vou restaurar o que você acha que você perdeu na minha presença. E ano passado, sem zoeira, foi um dos anos que Deus mais falou comigo, assim, eu tive umas experiências malucas e foi tão especial. E eu comecei a entender mesmo que não era pelo que eu tinha feito, não era, tanto que eu me esforçasse para tentar viver tudo aquilo de novo, mas seria Jesus que ia restaurar aquilo que eu achava que tinha sido perdido na minha vida. E quando eu entendi isso, a minha perspectiva mudou muito, porque eu falei, tá, eu tenho que continuar me consagrando aqui na presença do Senhor, porque é Ele que vai fazer a obra. E quando a gente se submete a isso, Jesus, ele começa a transformar o nosso ser, ele começa a restaurar os pedaços que às vezes foram, os pedaços da nossa vida que foram quebrados, assim, às vezes por circunstâncias da vida, pelas feridas que você já sofreu, mas Deus, ele quer nos restaurar. E quando a gente deixa Jesus fazer isso, quando a gente dá a liberdade para ele fazer isso, a gente lembra que Ele retirou a culpa do nosso ombro e a gente pode descansar nele, sabe? Então, quando Jesus restaura em nós a culpa e Ele nos dá a esperança que a gente precisa para continuar. Porque quando você, se você não tomar cuidado e você deixar a culpa tomar conta de você, você às vezes não vai mais ter mais força para nada. Mas Jesus restaura isso em nós e nos dá a força que a gente precisa para continuar. Porque a gente aprende que Jesus é fiel e que Ele pode fazer muito mais do que a gente pode imaginar. Então, como a gente viu, vocês lembram que eu falei que Pedro desaba em choro, né? Lembram? Beleza. E Pedro estava tomado pela culpa ali. Mas, nesse meio tempo aí, que estava rolando essas coisas da crucificação de Jesus e tudo mais, outra pessoa que a gente vê que foi tomada pela culpa foi Judas. Só que Judas, ele se deixou levar pela culpa. Pedro, por outro lado, mesmo tendo se sentido culpado, ele voltou aos pés de Jesus. E a gente precisa escolher quem a gente vai ser. Se a gente vai escolher ser como Pedro, que, mesmo sabendo tendo errado, mesmo estando envergonhado, mesmo com tanta culpa sobre a sua vida, ele voltou diante de Jesus e deixou Jesus restaurar a vida dele. Ou se a gente vai ser como Judas, que foi levado pela culpa, né? E o mano bateu as botas aí. Então, a gente precisa escolher quem a gente vai ser, para que a gente possa realmente continuar sendo restaurado pelo Senhor. Então, hoje é dia de deixar todas as culpas diante do Senhor e deixar Ele trabalhar em nós. Mas, a partir disso, Jesus, ele começa a mexer nos pontos mais difíceis da nossa vida, para que a gente possa ser restaurado. E a primeira
coisa para que isso possa acontecer é que a gente tem que derramar as nossas culpas diante dos pés de Jesus. Tá? E se a gente não fizer isso, a gente não vai conseguir sair do mesmo lugar. Porque a culpa, não sei se já pensaram nisso, mas a culpa é um negócio que, trava a gente no lugar. E a gente sempre fica remoendo isso na nossa cabeça. E se a gente não cuidar, a gente vai parar no tempo e a gente vai deixar de ver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, a gente tem que sim deixar Deus tirar a culpa dos nossos corações, porque Ele já fez isso por nós na cruz. E muitas vezes a gente fica segurando isso por motivo nenhum, sendo que Jesus quer retirar tudo isso das nossas vidas, para que a gente possa crescer em intimidade e maturidade com Ele também. Tá? E por isso, daí Jesus pergunta 3 vezes a Pedro se ele ama Jesus e tudo mais. Pedro fica magoado, porque é uma conversa muito difícil para Pedro, mas é necessária para que a culpa fosse retirada dos ombros de Pedro. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu sei que eu já falei isso, mas eu estou repetindo. Por quê? Porque da mesma forma, se a gente quiser que as culpas sejam retiradas dos nossos ombros, a gente precisa se submeter a essa conversa difícil com Jesus, para que Ele nos mostre o que a gente fez de errado, o que a gente precisa melhorar. E só assim Ele vai ter liberdade na nossa vida para começar essa restauração. Jesus veio à Terra e morreu por nós, para que a gente não tivesse mais que lidar com as culpas. Né? Então, lá em Isaías 53, é um texto que descreve o sacrifício de Jesus, tudo aquilo que Ele fez por nós. No versículo 12, Ele fala, né? Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo que eles fossem perdoados. E mesmo assim, a gente às vezes deixa o inimigo tomar conta da nossa mente, nos atingindo pela culpa dos nossos pecados, pela culpa dos nossos erros. Mas a gente precisa se lembrar que Jesus retirou o peso da culpa dos nossos ombros. E claro, a gente precisa se arrepender, né? Não dá para deixar também passar batido, assim, só fingir que nada aconteceu. Não, a gente precisa se arrepender. Mas também derramar tudo isso aos pés de Jesus, sabendo que é Ele quem vai restaurar aquilo que a gente acha que foi perdido no nosso coração. Porque é Ele quem tem poder para fazer isso. Na sua própria força, você não vai conseguir fazer. Mas se a gente se colocar para viver esse processo que Jesus está nos chamando para viver, a gente vai sair muito mais forte do que a gente entrou. Né? E aí, assim, a gente vai viver de verdade a plenitude de Cristo. Lá em Colossenses 2, 9 e 10, fala assim: pois toda a plenitude da divindade habita corporalmente em Cristo, e vocês estão plenos nele, que é a cabeça de todo poder e autoridade. Então, se a gente quer viver uma vida cheia da presença de Deus, se a gente quer viver a plenitude de Cristo, a gente precisa submeter esses processos, porque quando a gente passar por eles, a gente vai viver a plenitude de Cristo, e é isso que é o mais importante da gente viver aqui nessa terra. É a gente buscar a Cristo, viver como Ele. E a gente, mesmo sabendo que a gente vai passar por problemas, a gente sabe que Jesus está conosco. E isso é a gente viver a plenitude de Cristo também. Amém? Vocês estão comigo ainda? Nossa, que desânimo. Vocês estão comigo ainda? Muito obrigada. Beleza. A segunda coisa que acho que Jesus começa a restaurar nas nossas vidas, na vida de Pedro, é que o propósito de Pedro foi restaurado. Tá? Então, no texto anterior, que é, a gente leu o texto, né, da conversa lá, e no texto anterior, é isso que eu já falei, é o texto da pesca maravilhosa. E os discípulos estavam a noite inteira ali sem pescar nada. Jesus vai lá, eles pescam um monte e tudo mais. Mas quem toma a iniciativa, né? A Bíblia fala ali, se vocês quiserem ler depois, podem ler. Mas a Bíblia fala ali que quem toma a iniciativa de voltar a pescar, voltar a fazer o que eles faziam antes, é Pedro. Pedro vai lá e fala: vou lá pescar. E aí a galera fala: beleza, vou também. Entendeu? Por quê? Porque ele tinha perdido o propósito dele no meio de toda essa confusão, no meio de toda essa história que tinha acontecido, né? E quando quando Jesus morre ali e tudo mais, Pedro perde completamente as esperanças dele. E ele perde o senso de propósito que Jesus tinha colocado sobre a vida dele. E agora, Pedro estava perdido, não sabia direito o que estava acontecendo, mas Jesus vai lá e restaura o propósito de Pedro também. E daí Jesus aparece lá ressuscitado no meio de todo mundo e fala com Pedro, que é o que a gente leu, tá? E ele afirma 3 vezes. A gente leu antes que
Jesus pergunta para Pedro, você me ama? Você me ama? Você me ama? E aí, a gente vê que depois que Pedro sempre responde, sim, te amo, Senhor. Jesus vai lá e fala, apacenta as minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas, pastoreie as minhas ovelhas. E a gente vê que nessas 3 vezes que Jesus respondia isso, Jesus estava restaurando ali o propósito de Pedro. Então, Jesus lembra Pedro ali naquele momento que ele era um pescador de homens e não um pescador normal de peixes. Porque a gente vê lá no começo dos evangelhos que Jesus fala para Pedro que ele não seria mais um pescador, e ele seria um pescador de homens para que ele anunciasse as boas novas e tudo mais. E nesse momento, Jesus lembra Pedro de que existe um propósito maior, que ele não estava ali só por estar ali, mas Jesus relembra qual era o propósito, e Jesus restaura isso na vida de Pedro. Vou contar uma história que eu tenho um pouco de vergonha, tá? É o seguinte... ano passado, 2022, eu tinha feito, final de 2021, eu fiz 18 anos. E aí, em 2022, eu comecei a autoescola. E eu, sério, odeio, com todas as minhas forças, lembrar da autoescola. Horrível. Tá, e aí, eu tinha terminado a autoescola, tudo mais. Chegou na hora de... Tinha passado no psicotécnico, na prova teórica, tinha terminado todas as aulas práticas. Chegou na hora da prova prática. E assim, de verdade, vou falar, tá? Eu estava mandando muito bem na baliza nas aulas. Tipo, de verdade. Só que aí chegou na hora de fazer a prova, eu fiquei muito nervosa. Mas assim, muito nervosa. E aí, tipo, no primeiro segundo de prova, eu deixei o carro morrer. E daí, tipo, desabei, desestabilizei. E quem disse que eu consegui fazer a baliza daí? Tipo, não consegui. A hora que eu consegui, daí o mano falou, acabou o tempo. Daí eu, meu Deus, vou ter que pagar de novo, porque é muito caro, gente. Enfim. Mas eu lembro que daí, né, eu estava, tá bom, então, obrigada e tudo mais. Quando eu saí ali do portãozinho, quando vocês vierem para vocês vão entender o portão que eu estou falando. Aí, saí lá do portãozinho, quando encontrei meus pais, daí a instrutora estava com eles, deu, pois é, não foi dessa vez, tem que fazer de novo, isso aí. Quando, tipo, a instrutora foi embora, eu estava com meus pais indo para o carro, comecei a chorar, que uma condenada, e eu fiquei desesperada, que eu falei, eu sou uma fracassada. Meu sentimento era de fracasso de ter reprovado na prova do Detran. Sério, e eu estava desesperada. Eu fiquei chorando um tempão, coitado dos meus pais. Mas, de verdade, eu me senti a pior pessoa da face da terra, que eu falei, nem isso, nem uma baliza direito consigo fazer, não consigo deixar o carro vivo. Eu sei que não fala assim, mas não consigo deixar o carro não morrer, entendeu? E aí, eu estava, tipo, me sentindo muito, 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 muito fracassada. E aí, tipo, passou, né? Passou, que daí tem que remarcar a prova, demora um tempão para remarcar a prova. Um mês depois de fazer a prova de novo. E aí eu estava, Deus, eu nem queria fazer essa prova mesmo. Se eu passar agora, tudo bem. Se eu não passar agora, eu não vou mais fazer. Já estava, tipo, desistindo, assim. E aí, fui lá, fiz a prova, passei, graças a Deus. Mas, gente, eu tenho a carteira, mas eu mal dirijo, porque o carro nunca está comigo, mas tudo bem, isso a gente deixa abaixo. Mas o que eu estou querendo dizer é que no momento que eu reprovei na prova, eu fiquei, tipo, acabou minha vida, entendeu? Sou uma inútil, nunca vou conseguir fazer mais nada da minha vida. Mas não é porque uma coisa deu errado na sua vida que, tipo, Deus não vai fazer as coisas darem certo também, sabe? Da mesma forma que eu consegui, pela graça de Deus, passar na prova da segunda vez, Deus quer restaurar aquilo que deu errado na sua vida também. Que você acha que não tem mais conserto, você acha que não tem mais jeito. Hoje Jesus está te falando, ei, eu quero restaurar isso. Pode deixar que eu vou restaurar. Na nossa própria força, a gente não vai conseguir passar pelos nossos problemas, pelos nossos erros, mas se a gente deixar Jesus trabalhar nas nossas vidas, é Ele quem vai restaurar aquilo que foi perdido. E, da mesma forma, nessa história, né, assim como eu falei que eu consegui passar na prova, da mesma forma que Jesus restaura o propósito na vida de Pedro, Ele também quer restaurar o seu propósito, o nosso propósito. Jesus, Ele deu uma tarefa, tipo, muito honrosa e cheia de responsabilidade nas mãos de Pedro, né?
falar que tinha cuidado das ovelhas de Cristo. Isso é tão especial também, ver isso que Jesus coloca nas mãos de Pedro. Mas Pedro só foi lembrado do propósito dele, né? Disso, do que Jesus tinha chamado ele para fazer, depois que Jesus pega bem na ferida de Pedro. Se a gente pode dizer assim, né? Tipo, porque Jesus vai lá, pergunta 3 vezes, a quantidade exata de vezes que Pedro tinha negado a Jesus. Jesus, ele vai querer mexer nas nossas feridas mais profundas, para que a gente possa estar pronto para receber o propósito de Jesus nas nossas vidas, para que a gente possa cumprir a missão que Deus nos dá também. Então, depois de passar por essa conversa difícil com Jesus, quando Jesus fica perguntando lá se Pedro realmente o ama e tudo mais, depois de tudo isso, Jesus dá um novo significado para Pedro. Jesus dá um propósito, ele relembra o propósito, ele restaura o propósito. E dando a missão de cuidar do rebanho de Deus. Então, Jesus só vai restaurar os nossos propósitos depois que a gente permitir que Jesus mexa no nosso interior. Então, às vezes, a gente pergunta... Eu lembro quando eu não sou mais adolescente, porque eu tenho 20 anos, tá, gente? Então, quando eu era adolescente, eu lembro que eu perguntava muito, eu ficava, Deus, para que o Senhor me chamou? Tipo, eu quero muito saber qual que é o meu chamado. Eu ficava perguntando. E, tipo, Deus demorou um monte para me responder, mas essa é outra história. Mas, às vezes, a verdade é que a gente começa a perguntar tanto isso para Deus, quer saber para que Ele nos chamou, qual é o nosso propósito, mas a gente não está pronto ainda para receber, para entender qual é o nosso propósito. E a gente precisa estar disposto diante de Jesus, para que Ele mexa no nosso interior. E depois disso, Ele nos mostre qual que é a tarefa honrosa que Deus tem para as nossas vidas. Assim como Jesus deu uma tarefa honrosa para Pedro, que era cuidar das ovelhas, Jesus tem uma tarefa honrosa para cada um de nós. E a gente precisa ter a paciência e se submeter aos processos de Deus, para que a gente possa entender entender essa tarefa e depois ir cumprir também. Por isso a gente precisa passar por esse processo, sabendo que Jesus quer nos levar à maturidade. Então, em Tiago 1, capítulo 1, versículo 2 a 4, diz assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiverem plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Então, se a gente quer cumprir o chamado de Deus para as nossas vidas, a gente precisa se submeter aos processos de Deus. Assim como fala nesse versículo, que toda provação é motivo de grande alegria, porque a gente vai chegar à maturidade. Jesus está nos convidando hoje para a gente chegar à maturidade, e para isso Ele quer nos restaurar, Ele quer restaurar as nossas vidas. Quero que você se pergunte agora, qual que é a conversa difícil que Jesus quer ter com você? Não precisa responder, só fica pensando aí. Qual que é a missão que o Senhor está te lembrando hoje? Qual que foi o propósito que você deixou se perder? Hoje Jesus quer restaurar isso também. Do que Deus está te lembrando hoje? Peça para que Deus te mostre quais as áreas que você precisa crescer na sua vida, para que você esteja pronto para cumprir a missão dEle na sua vida também. Amém? Vocês estão comigo? Beleza. A terceira coisa que a gente vê também, que tem nesse texto, que foi restaurado na vida de Pedro, foi que a identidade de Pedro foi restaurada. Mais para o fim do texto que a gente leu, nos versículos 20 e 21, Pedro ele pergunta para Jesus sobre o outro discípulo que estava ali do lado, né? Eu vou ler aqui rapidinho. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que estivera reclinado sobre o peito de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro viu, perguntou: Senhor, quanto a ele? E aí, quando Pedro pergunta isso, Jesus fica... Você não entendeu nada, né? Tipo, deixa ele para lá, tanto faz a vida dele, quanto a você. E aí Jesus vai lá, meu Deus. Jesus vai lá e fala: siga-me, quanto a você, siga-me. E o que Jesus quer restaurar nesse momento, na vida de Pedro, é a identidade de Pedro. Como assim? O que tem a ver Jesus falar, siga-me, com a identidade de Pedro? O que estava rolando ali?
Jesus queria ensinar para Pedro que ele tinha que parar de olhar para os outros e começar a olhar para Jesus. Porque enquanto ele segue, daí seguia Jesus, enquanto ele segue Jesus, ele olha para Jesus. E ele nos mostra quem a gente é. Sabe? Tem uma anotação, não lembro lá em qual lugar que é, mas tem uma anotação na minha Bíblia que fala assim, enquanto a gente está no lugar secreto, Deus nos mostra quem nós somos. Então, se você quer entender a sua identidade, ou se você precisa ter a sua identidade restaurada no Senhor, você precisa olhar para Jesus. Parar de olhar para o que está acontecendo à sua volta. Mas você precisa olhar para o Senhor, seguir ao Senhor, porque assim Ele vai restaurar a sua identidade também. Quando eu era pequena, sei lá, eu devia ter uns 9 anos, eu acho. A minha irmã começou a usar óculos. E aí a meta da minha vida foi querer usar óculos também. Só que eu nunca precisei de óculos, não precisava usar. Só que eu queria usar e tudo mais porque, toda a minha família lá, meus pais levaram na Luísa, que é minha irmã. E aí me levaram junto, consequentemente, porque com quem quer me deixar, nas lojas lá de ver óculos, nas óticas. Ótica, né? Isso aí. Aí começaram a levar ela começou a provar os óculos e eu, nossa, gente, como eu quero usar um óculos. E eu ficava, cara, por que eu não tenho, sei lá, miopia, alguma coisa assim? E eu ficava louca, porque eu queria usar óculos. E eu nunca precisei de óculos, então, é isso. Meu sonho nunca foi realizado. Mas, hoje em dia eu agradeço, né? Que eu não ia gostar de usar óculos. Mas a minha meta era usar óculos, assim, porque eu via que a minha irmã estava usando. E eu falei, eu preciso usar óculos, eu preciso usar um óculos também para ficar ali. Né? Acho que eu usei a expressão errada. Não sei. Para ficar igual ali, entendeu? E eu ficava de cara que não precisava usar óculos. Mas conforme o tempo foi passando, eu fui entendendo que, de fato, eu não precisava usar óculos e que estava tudo bem, que mesmo a minha irmã usando óculos, eu não precisava de óculos, porque a gente é diferente. Da mesma forma, hoje em dia, eu entendo que, tanto eu quanto ela, a gente tem identidades diferentes em Cristo. E, da mesma forma, cada um aqui tem uma identidade diferente em Jesus. A gente não precisa ficar se comparando, olhar a vida com Deus de outra pessoa e falar, nossa, esse cara queria ser igual a ele. A gente pode se inspirar nas pessoas, mas a gente não precisa querer ser outra pessoa, porque Jesus tem uma identidade separada para você. E eu não preciso usar óculos, eu não preciso ser como outra pessoa. Então, durante esse processo de restauração, Deus também quer restaurar a nossa identidade. A gente precisa. Eu sei que isso aqui, a gente sempre fala isso, mas é algo que Deus tem colocado. Eu acho que a nossa geração, assim, é sempre muito, quer saber da vida do outro e fica se comparando. Ninguém fica falando, ai, nossa, queria ser igual ela, mas todo mundo pensa. Mas Deus hoje quer falar para a gente que a gente não precisa querer ser outra pessoa. A gente não precisa desejar ter o que outras pessoas têm. A gente não precisa desejar ter a vida com Deus que outra pessoa tem. Porque Jesus tem algo separado para nós. E, conforme mais rápido a gente entender isso, mais cedo a gente vai viver as coisas com Deus também. E aí volta para o que Jesus falou para Pedro. Quanto a você, siga-me. E a gente precisa começar a seguir ao Senhor. E diferente de nós mesmos, que às vezes quando a gente olha para a gente só vê os nossos erros, as nossas falhas. Se a gente começar a olhar para Jesus, a gente vai começar a nos enxergar da maneira que Ele nos enxerga. Jesus vai ver muito além dos nossos pecados. Mesmo Ele sabendo que existe pecado, por isso que Ele veio, aqui para a terra nos salvar. Mas mesmo Ele sabendo de tudo isso, Ele escolhe olhar para o que Ele colocou de bom dentro de nós. Então, existe valor dentro de nós, porque foi o Senhor quem colocou. Mas a gente precisa aprender a enxergar isso com as lentes de Cristo. Não mais com os nossos próprios olhos, com a lente humana, mas, de fato, com a lente de Cristo, com a mente de Cristo. E vai muito além do fracasso que você está enxergando na sua vida hoje. Igual eu falei, que eu estava me sentindo uma fracassada quando eu reprovei na prova do Detran. E eu estava me sentindo uma fracassada mesmo, tanto que eu demorei para contar essa história. Mas Jesus enxergava muito além do meu fracasso aos meus olhos. E
Jesus também enxerga muito além das suas falhas, do que você acha que é o seu fracasso, dos seus erros. E se a gente começar a seguir a Jesus, de fato, se a gente se colocar diante dele, a gente vai conseguir enxergar com os olhos dele aquilo que existe dentro de nós, porque também foi ele quem colocou nas nossas vidas. Então, pare de achar que por causa do seu pecado você perdeu de viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Para de só olhar para os outros achando que você nunca vai viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Mas a gente precisa começar a olhar para Jesus, seguir a Jesus, seguir os passos de Jesus, para que a gente possa ter a nossa identidade restaurada. E conforme a gente vai buscando quem Jesus é, Ele vai nos mostrando quem a gente é. Porque não é sobre as outras pessoas, não é nem sobre a gente mesmo, mas é sobre quem Jesus é. E o que Ele pode fazer na vida de pessoas dispostas também. Quando a gente se coloca nesse lugar de disposição para buscar quem Jesus é, às vezes até esquecendo os nossos próprios interesses. Eu percebi que, sem querer, eu estava no meu devocional, assim, eu estava muito só orando pela minha vida e querendo mais de Deus, mas estava orando, olhando só para dentro de mim. E aí Deus me chamou a atenção e falou: olha, o seu devocional não é sobre você, o seu devocional é sobre mim. E quando Deus começou a falar isso, eu falei: é verdade. O que a gente precisa fazer no nosso tempo com Deus é a gente começar a olhar para Jesus e todo dia pedir para que Ele nos mostre um pouquinho mais de quem Ele é. E quando a gente fizer isso, enquanto a gente estiver disposto a fazer isso, aí sim a gente vai entendendo quem a gente é. Porque quando a gente olha para quem Jesus é e a gente começa a entender a realidade de Cristo mesmo, a gente vai vendo que Ele tem muito mais para oferecer do que a gente mesmo pode, na nossa vida sozinho tentar fazer, entendeu? E conforme a gente vai conhecendo quem Ele é, Ele vai nos mostrando quem nós somos, Ele vai nos moldando para que a gente possa se parecer cada vez mais com Jesus. Porque a Bíblia também fala que a gente precisa ser imitadores de Cristo para que a gente possa agradar o Senhor em todas as coisas que nós fizermos. Então, não é sobre você, não é sobre as outras pessoas, é sobre o que Jesus tem para fazer na sua vida. É Ele que te dá uma identidade nova. Sabe o RG? Todo mundo sabe o que é RG, né? Graças a Deus. E o RG é o seu documento que mostra, o seu nome, tem lá a sua fotinha e tudo mais. Quando nós nascemos de novo em Jesus, quando nós começamos a viver para Jesus de verdade, nós entendemos nossos pecados, nós nos arrependemos e aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, é como se a gente ganhasse um novo RG. E ali vai estar, não vai mais estar meu nome completo, entendeu? Vai estar o meu nome completo, só que, de Jesus, entendeu? Então, é como se a gente se a gente parar para pensar, é assim, porque a gente recebe uma nova identidade quando nós vivemos e nascemos em Cristo de novo. Então, a gente não pode abandonar essa identidade. E se você acha que você se perdeu no meio do caminho também, hoje Jesus quer restaurar a sua identidade para que você possa voltar a cumprir o propósito dele, sem olhar para o propósito da outra pessoa, mas seguindo Jesus, cumprindo o propósito que ele te deu. Porque, voltando para o texto aí, Jesus tinha acabado de reafirmar o propósito de Pedro, falando que ele tinha que apacentar as ovelhas e, o rebanho de Cristo e tudo mais. Falou isso 3 vezes para que Pedro pudesse lembrar. Mas quando terminou esse diálogo, Pedro vai lá e olha para João, que era o discípulo amado, e fala: mas quanto a ele? Aí Jesus fica: eu não quero que você olhe para ele, eu quero que você olhe para mim, o que eu tenho para fazer na sua vida. Então, a gente precisa parar de olhar para as outras pessoas e deixar que Deus faça a obra dele nas nossas vidas, porque Ele tem um plano especial para cada pessoa aqui. Eu sei que, todo mundo fala isso o tempo inteiro, que Deus tem um plano para a sua vida, mas, de fato, conforme a gente vai vendo essa história, Jesus tem um plano específico para a vida de Pedro, Jesus tinha um plano específico para a vida de João, e da mesma forma, Jesus tem um plano específico para a minha e para a sua vida. Então, a gente precisa parar de olhar para as outras pessoas. Chegou a hora de Jesus nos mostrar quem de fato nós somos diante dele, porque Ele tem algo especial para cada um de nós, que as outras pessoas não vão viver. Às vezes a gente fica tão na expectativa de ver o que a outra pessoa está vendo, a gente perde, aí sim, perde de viver o que Deus tem separado para a gente, que pode ser tão especial quanto, porque foi algo que Deus separou para mim. Quando eu começo a pensar que Deus fala comigo, no meu momento no secreto, assim, ou em algum culto que eu falo: nossa, Deus falou comigo. Cara, é muito especial pensar isso, porque a gente sabe que Deus pensou especificamente
em mim, ou em você, no caso, lembrando que Deus separou esse momento para que Ele estivesse falando ao seu coração, ou ao meu coração. Então, a gente pode sempre se lembrar de que Deus, Ele pensa em nós. E a gente não precisa querer viver o que outras pessoas vivem, porque Ele tem algo separado para nós. E nos basta seguir a Jesus. Então, assim como Jesus falou para Pedro, Ele está dizendo para a gente hoje, quanto a você, siga a Jesus. Quando a gente continua, o louvor pode subir já, não sei. Quando a gente continua lendo os textos bíblicos, os relatos de Atos ali, a gente vê que Pedro foi um grande líder da igreja primitiva. Na verdade, a gente vê que Pedro foi um dos principais líderes ali do que estava acontecendo. Né? Depois que Jesus já tinha ressuscitado e foi para os céus, e depois que já tinha caído o Espírito Santo aqui na terra, Pedro vira um dos maiores líderes da história da igreja. Assim. E a gente vê logo no início de Atos que Pedro, depois do derramamento do Espírito Santo, Pedro vai lá, ele prega para uma multidão de pessoas, e 3.000 pessoas se convertem só de escutar a mensagem que Pedro carregava, porque ele tinha sido restaurado por Jesus. Da mesma forma, Jesus quer te usar para a glória dele, mas a gente só vai conseguir ser usado se a gente se permitir passar por essa restauração, por esse processo de restauração. Pedro realizou muitos milagres pelo poder do Espírito Santo que a gente vai vendo ao longo ali do livro de Atos. E é uma das histórias mais legais que tem, porque a gente consegue ver a completa transformação que existe na vida de Pedro. A gente vê que no início dos evangelhos ele era um cara, completamente esquentado. E, volta e meia dava umas bolas fora com Jesus, assim, sabe? Mas quando a gente está terminando de ler Atos, a gente percebe que Jesus fez uma mudança radical na vida dele. Restaurou aquilo que tinha sido perdido. E Pedro, ele agia pelo poder do Espírito Santo em tudo aquilo que ele fazia. Nas cartas de Pedro, né, tem 1 e 2 Pedro na Bíblia. Um dos conselhos que ele dá, que está lá em 1 Pedro 5:2, está escrito assim: pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. A maneira que Jesus falou com Pedro, seja em qual versão você tiver, apacentar, cuidar, pastorear as ovelhas, marcou a vida de Pedro. Tanto que ele escreve isso como um dos conselhos para as igrejas que ele está escrevendo ali a carta. E isso serve de conselho para nós até hoje. Depois dessa conversa difícil que Pedro teve com Jesus, que ele foi completamente restaurado. E a gente vê que Pedro era outra pessoa. Quando a gente se submete ao processo de Deus nas nossas vidas, a gente sai completamente diferente. A gente sai conhecendo quem Ele é. As nossas culpas já não estão mais sobre os nossos ombros. O nosso propósito foi restaurado. A nossa identidade foi restaurada. E assim como Pedro, hoje a gente precisa ter uma conversa difícil com o Senhor, para que a gente possa sair mais forte e alinhado com o coração de Deus. Quero pedir para todo mundo ficar em pé agora. Começa a pensar aí, o que Deus falou com você hoje? Ainda existem áreas do seu coração que você carrega a culpa sobre os seus ombros? Hoje Deus quer te ensinar a deixar isso aos pés da cruz, porque Ele já levou as nossas culpas, e os nossos erros, os nossos pecados naquela cruz. E nós não podemos deixar que o inimigo coloque de novo as culpas no nosso coração, na nossa mente. A gente precisa aprender a deixar isso aos pés de Jesus. E é isso que Deus está te chamando para fazer hoje. Você precisa ter o seu propósito restaurado? Você precisa ter a sua identidade restaurada? Deus não colocou a gente aqui nessa terra por acaso, neste tempo por acaso. Mas existe um propósito específico para a sua vida, que às vezes você só vai entender depois que você passar por um processo difícil. Lembra que eu falei lá no começo que
para a extração do azeite, a azeitona precisava ser completamente esmagada. Da mesma maneira, às vezes Deus quer que a gente seja esmagado para Ele tirar o melhor de nós. E aí sim a gente possa cumprir o propósito que a gente tem, que Ele tem para as nossas vidas. Precisamos olhar para Jesus, porque enquanto a gente olha para Ele, a gente se torna mais parecido com Ele, quem Ele nos criou para ser. Eu acho que o mais legal dessa história é que Jesus fala tudo isso para Pedro com muito amor. Porque se Jesus não quisesse, Ele não precisava restaurar a vida de Pedro. Pedro podia simplesmente ali ter pedido perdão e Jesus falado, beleza. Mas Jesus quis fazer o serviço completo. De realmente ir lá e restaurar a vida de Pedro, de tanto que Ele o amava. E da mesma forma que Jesus chamou a Pedro para ser restaurado por amor, hoje Jesus nos chama para que a gente possa ser restaurado. Porque Ele nos ama muito. E hoje é o dia da gente ser restaurado em Jesus. Eu quis chamar essa pregação de restauração necessária, porque eu acho que todo mundo precisa passar. Eu não sei se é a sua vida inteira, se é alguma área da sua vida, se é um ponto específico, mas eu creio que todo mundo aqui precisa ser restaurado por Jesus. E passar por esse processo em que Ele nos muda, em que Ele nos faz mais parecido com Ele. Se você hoje quer se parecer mais com Jesus, quer viver essa restauração, abaixe sua cabeça aí no seu lugar. Vamos orar junto agora. Vou deixar você fazer essa oração, na verdade, primeiro. E daqui a pouco a gente vai orar junto aqui. Jesus, agora nós queremos te pedir, Pai, para que o Senhor nos restaure, Jesus, para que a gente tenha essa conversa difícil contigo, que tantas vezes é dolorosa, Pai, mas nós estamos dispostos a passar por ela, para que a gente possa viver essa restauração que Pedro viveu. Deus, nós nos dobramos aqui na sua presença, declarando que não existe mais culpa sobre aqueles que são justos diante do Senhor, Deus. Então eu peço agora que o Senhor retire toda a culpa dos ombros dos meus irmãos aqui, Jesus. Se existe alguém que está completamente tomado pela culpa, eu quero te pedir, Pai, para que o Senhor retire isso, em nome de Jesus, e a gente possa começar a viver a plenitude de Cristo, Jesus. Deus, eu também quero colocar aqui as pessoas que precisam ter o propósito restaurado, Senhor Jesus. Das pessoas que já não têm mais um senso daquilo que está acontecendo em sua vida. E eu quero te pedir para que o Senhor restaure o propósito, Jesus. Também quero te pedir pelas pessoas que precisam ser restauradas na parte da identidade, Pai. Deus, que a gente pare de olhar para as outras pessoas, a gente comece a olhar para Ti, Jesus. E conforme olhamos para o Senhor vai nos mostrando quem de fato nós somos, Jesus. Deus, hoje é noite de restauração. Eu creio nisso, nós cremos nisso, Jesus. Sabendo que é o Senhor quem nos restaura, Deus. Não adianta a gente querer fazer na nossa própria mão, Jesus, mas que seja o Senhor nos restaurando, Deus. Que o Seu Espírito Santo tome conta desse ambiente, Jesus, dos nossos corações, Pai, para que o Senhor nos restaure e a gente possa começar a viver tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Jesus. Deus, eis-nos aqui para que nós sejamos restaurados na Sua presença e a gente possa sair maduros daquilo que o Senhor tem para nós, Jesus. Nós nos colocamos assim na Sua presença, Jesus. É isso que eu te peço, Deus. Eu te agradeço porque o Senhor sempre nos dá outra chance da gente ser restaurado, Jesus. Nós te agradecemos pela Sua bondade, Jesus, pela Sua fidelidade e porque o Senhor se entregou, Jesus, na cruz pelos nossos pecados, para que a gente não tivesse mais que lidar com essa culpa, Jesus. O Senhor tomou tudo isso e nós somos gratos, Jesus, para sempre. Obrigada, Senhor Jesus, nos ajuda a nos submeter a esse processo para que a gente possa sair mais forte, restaurado de tudo isso. Em nome de Jesus. Amém. E mais uma coisinha.
Se você ainda não conhece a Jesus de verdade, hoje Ele te chama para uma restauração de vida. Assim como Pedro já era crente, já tinha feito muitas coisas, e a maioria aqui, eu sei que também já tem uma vida com Deus e tudo mais, mas hoje Jesus escolheu encontrar com você que ainda não conhece a Jesus de verdade, para chamar para uma restauração de vida. A partir de hoje, os seus erros, as suas culpas não têm mais poder sobre a sua vida se você der espaço para Jesus entrar na sua vida, para que Ele possa mexer nas suas feridas, que às vezes é tão difícil, mas se você der espaço para Ele mexer nas suas feridas, você vai começar a viver algo leve na presença de Deus. E eu posso te garantir que quando a gente entrega as nossas culpas, o vazio do nosso coração em relação ao nosso propósito e à nossa identidade, eles são preenchidos pela presença de Deus, por quem Ele é. E Ele vem, Ele restaura tudo aquilo que a gente acha que está perdido, que a gente acha que já não tem mais jeito na nossa vida. Então, se você deseja viver essa restauração, se você deseja conhecer a Jesus de verdade, se você quer convidar Jesus para viver no seu coração e na sua vida, eu queria te pedir para você levantar a mão. Se tem alguém aqui que deseja conhecer mais Jesus, levanta a sua mão, porque se você não fizer isso aqui na igreja, você não vai fazer isso em nenhum outro lugar. Hoje é o dia que Jesus quer restaurar a sua vida. Se existe alguém aqui que quer aceitar Jesus, pode levantar a sua mão. Quero orar com você. Amém. Vamos orar então aqui. Jesus, se existe alguém aqui nessa noite, Pai, que deseja te convidar para viver, Jesus, dentro dela, eu quero te pedir que o Senhor cele essa pessoa com seu Espírito Santo, Jesus. Deus, o Senhor nos limpou dos nossos pecados, Jesus, e hoje é noite de salvação, eu creio nisso também, Pai. Então se manifesta, Jesus. Faz morada na vida dessas pessoas, Jesus. Eu creio que o Senhor tem mais para fazer. Então sela a vida delas, Jesus. Obrigada, porque agora elas são lavadas pelo Teu sangue, Jesus. Que elas confessem em cada dia que o Senhor é Senhor e Salvador delas, Pai. É isso que eu te peço, Jesus. Vem mais uma vez aqui nessa noite. Nós te queremos mais, Senhor. Obrigada pelo que o Senhor fez aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém.